feitos os nossos avisos, vamos à nossa prece para passarmos para a nossa irmã Sueli, que vai falar sobre egoísmo. Então vamos à prece, né? Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa noite, por mais esta oportunidade que estamos tendo, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Abençoa-nos, Senhor, em mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, vamos lá. Uma boa noite para todos nós. Hoje nós estamos aí com a plateia numerosa de desencarnados, né? Mas esse assunto também é importantíssimo para os nossos irmãos desencarnados, porque muitos dos nossos irmãos desencarnados ainda se encontram em sofrimento por conta do ego exacerbado, né? Que fez com que eles se tornassem aí almas egoístas nesse mundo material, né? E como espírito, que a alma, né? Quando o corpo morre, a alma volta a ser espírito, que não tem nada de diferente, apenas para fazer a diferenciação, né? Do espírito que não está encarnado e do espírito encarnado que tem aí um corpo para que ele possa animar. Mas não é só por essa razão. É porque quando o espírito encarna, ele não tem condições, não é que ele não tem condições, ele não dispõe de todos os conhecimentos que ele traz na sua caminhada evolutiva, coisa que ele já adquiriu. Quando ele reencarna, muitos são camuflados, são impedidos na sua manifestação por uma série de necessidades evolutivas da alma. Então, a alma desencarnada, como espírito, como individualidade, ela tem amplo conhecimento de todas as situações, de todas as experiências dela na matéria, de tudo que ela sempre passou. Quando reencarna, a alma só lembra daquilo que lhe é permitido para dar oportunidade a esse espírito de dar continuidade à sua evolução. Então, ela não pode lembrar de tudo, nem de todas as suas realizações nas investidas na matéria, né? Que a vida é uma só, que o espírito é imortal, mas o espírito tem inúmeras experiências materiais. Então, vidas materiais tem muitas, mas a vida real, que é a vida do espírito, é só uma, que é a vida do espírito. Então, nesse caso, nós vamos analisar essa questão e vendo que a gente está num mundo tumultuado, a gente está num mundo que realmente as pessoas ficam pensando assim, gente, já foi melhor. Não foi melhor, porque senão nós estaríamos derrogando a lei de Deus, que é a lei do progresso. Essa é uma lei divina. Então, ela não vai ser derrogada. É que o que a gente está vendo hoje, né, o espírito, quando ele evolui, ele se livra das suas paixões inferiores, ele se livra das imoralidades. E aí aqueles que ainda não se livraram precisam trabalhar para tanto. Então eles renascem na Terra ou até vêm de outros planetas, o que é plenamente possível, de acordo com o nível de evolução dele, para continuar a sua caminhada. Então hoje a gente vê uma maldade muito exacerbada. Primeiro, antes a gente não tinha conhecimento. Hoje, com a globalização, a gente tem o problema imediatamente dentro da nossa casa para ser visto. Então, isso aí também leva em conta, né? Então, a gente está mais em contato com os problemas do mundo. Mas também os espíritos se renovam, uns desencarnam, outros reencarnam. Às vezes, aquele que está desencarnando, ele já cumpriu na maioria das vezes ele cumpriu a parte dele, ele está indo, ele aprendeu alguma coisa, e outros estão chegando, às vezes com problemas imorais mais graves do que aquele que está partindo. Então não quer dizer que esteja piorando o planeta, apenas a renovação de almas que reencarnam e desencarnam,
e aí parece que está piorando, mas não é. As máscaras estão descendo, as pessoas não estão tão preocupadas mais com essa questão de parecerem simpáticas ou morais, elas não estão nem aí para isso. Então a gente está vendo que a gente está num momento que, na verdade, aquele que continuar sendo o egoísta, o vicioso, o orgulhoso, ele não vai reencarnar mais na Terra. Então essa é a última chance. Então vamos trabalhar essa questão aqui à luz do Espiritismo para a gente ver como ainda é difícil a gente se livrar dessa praga. Os espíritos dizem que é uma praga, o egoísmo, né? É um verme, eles falam isso. Então, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E eles falam o egoísmo, na 913. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Então, se a gente for ver uma pessoa que é ciumenta, uma pessoa que ela é maledicente, uma pessoa que é orgulhosa, vaidosa, ela é egoísta. Porque essas paixões todas, elas não acontecem se não houver egoísmo. Então os espíritos colocam o orgulho e o egoísmo como os pais de todas as outras inferioridades. E a gente vive nisso, e isso é próprio do espírito inferior que nós somos. Porque nós estamos num plano de provação e expiação. E ao desencarnarmos, nós levamos essas características. Nós não vamos levar nada que pertence à Terra, tudo que pertence à matéria, mas nós vamos levar aquilo que a gente adquiriu, as virtudes e os vícios. Isso a gente leva conosco. Então não é porque desencarnou que deixe de ser egoísta, deixa de ser vaidoso, de jeito nenhum. E isso, a alma desencarnada, quando ela se vê sofrendo por conta do egoísmo, aí começa o arrependimento, porque não precisamos de ter. A gente fala, meu Deus, eu não pertenço a esse mundo, que mundo é esse que eu estou vivendo? Pertence sim, se não pertencesse não ia estar aqui, né? Porque Deus não erra ao plantar suas flores aí nos jardins do universo. Ele põe justamente naquele canteirinho que a gente precisa florescer. Então nós pertencemos sim. E a gente vai ver que se o mal da humanidade tem origem no egoísmo, então nós fazemos parte desse grupo que age mal. Porque somos egoístas, e nós vamos ver que somos, né? Porque a gente não tem como escapar de certas coisas. A gente pode ser bonzinho, mas até um determinado momento. Passou dali, a gente começa a colocar as garrinhas de fora, como os gatinhos que vivem com suas unhas escondidinhas, mas quando precisa é só fazer isso aqui que elas aparecem, né? Então, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. O que é egoísmo? Né? Te fala o que é. Aí, lendo o conceito de egoísta, a gente já começa a sentir se a gente é ou não, né? Se a reflexão for sincera, é claro. Egoísmo é o comportamento ou atitude onde o indivíduo prioriza, isso é importante aqui, prioriza os próprios interesses. Por que é importante o prioriza? Porque ele pode ter interesses e não priorizá-los. Então, nada contra ter interesses próprios, nada contra. O que a gente não pode é priorizar esses interesses, colocá-lo acima de tudo, não é? Então, o indivíduo prioriza os próprios interesses, necessidades e desejos,
considerando o impacto de suas ações no bem-estar alheio. Oi? Ah, sim, desconsiderando, bem lembrado, desconsiderando o impacto de suas ações no bem-estar alheio. É o antônimo direto do altruísmo e caracteriza-se por uma centralização em si mesmo como referência única. Então, olha só aqui em cima. É o comportamento ou atitude onde o indivíduo prioriza os próprios interesses, necessidades e desejos. Quem é que nesse mundo não tem esse problema aí? Né? Quem é que não prioriza seus interesses? Coloca muitas vezes acima de coisas importantes, não é até prejudicando o outro, não. Prejudicando a si mesmo, porque é a nós mesmos que o nosso egoísmo prejudica. Porque ele vai causar tantos problemas que nós vamos ficar incomodados pelo próprio egoísmo. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga. Está com a pilha fraquinha aqui. Nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Olha só, olha, verdadeira chaga. O que é chaga, gente? Chaga é uma ferida aberta. Chaga é uma ferida aberta. Então, olha aqui essa definição aqui, né? São os espíritos que estão dando isso, sou eu não, ó. Que todos os seus esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza, olha, todas as outras qualidades. A página aqui, é a continuidade dessa aqui, ó, da 913. Eu coloquei o conceito de egoísmo intercalado ali, mas aquela, né, é a 913, que continua aqui, ó. Então, olha só, ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, olha o problema que a gente tem quando a gente é egoísta. Porque quando o egoísmo está exacerbado em nós, as outras nossas qualidades não aparecem. E quando aparecem, elas são neutralizadas. E aí, como é que ficam as relações com o mundo? E conosco, né? As relações com nós mesmos fica desequilibrada pelo egoísmo, porque nós sofremos essas consequências drásticas das atitudes egoístas. Sem dúvida, isso é uma realidade. Na 895, aqui a gente deu um pulinho, porque é importante isso aqui, está na lei de liberdade, essa questão aqui. À parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, a certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. Então, olha o problema que a gente cria, porque as coisas boas que a gente faz, elas acabam sendo neutralizadas pelas nossas atitudes, priorizando o interesse pessoal. Então, nada dá certo para a gente quando a gente é egoísta. Nada. Não tem uma relação que se aproveite quando a gente é egoísta. Às vezes, as pessoas ficam por caridade, não por amor e por querer estar, né? Uma pessoa egoísta. Então, olha a 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a conhecereis pelo desenvolvimento moral. Essa resposta é enorme, tem os 3 pontinhos ali, eu botei o que a gente realmente queria ler. Olha só.
vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral, uma civilização completa. Nós nos achamos civilizados. De acordo com a doutrina espírita, a nossa civilização está muito aquém do ideal. Então é chamado de civilização porque a gente não está lá na selva, mas comportamento nosso às vezes é muito pior do que o deles que estão lá na selva. E a gente tem vários exemplos. O respeito à natureza dos nossos selvagens, porque eles vivem dela ali, eles estão vendo. Eles vivenciam a natureza e eles veem o que a gente negligencia e não vivencia, né? Então, vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizado quando houverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Olha como que seria legal a vida, como que seria boa a vida se a gente pudesse contar com o outro, se a gente não tivesse a paranoia de ter que voltar 3 vezes para dentro de casa para ver se trancou a porta, para a gente deixar o carro na rua aberto e ter certeza que ninguém vai levar. A nossa vida seria mais fácil, mais leve, mais tranquila. Nós seríamos, sem dúvida, mais felizes. E nós não vivemos numa sociedade assim porque a gente é egoísta. A gente é egoísta, todo mundo tem egoísmo. Pode não ter muito acentuado, pode ter uma variação menor, mas tem, porque senão não estava na Terra. 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Será que ele vai acabar, gente? Será que um dia acaba? Claro que vai, porque o progresso é lei divina, né? Então, olha só. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Nós temos apelo para exacerbação do nosso egoísmo o tempo inteiro. Então, com essa questão de rede social, né, é aí que a coisa ficou pior ainda, porque os egoístas encontram um prato cheio ali, né, para fazer a festa. Qual o maior obstáculo ao progresso? Está lá no Livro dos Espíritos, né? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Quer dizer, o progresso intelectual, tá aqui, o progresso intelectual parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor pelas riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas, mas esclarecem o espírito. Então, olha só, a princípio, pode parecer que o desenvolvimento intelectual piora a situação do egoísmo. A princípio, aparentemente, porque o desenvolvimento intelectual vai levar a alma a conhecimentos que aí ela vai entender realmente que as coisas materiais são menos importantes que as coisas espirituais. Então ela vai parar, ela vai diminuindo o seu egoísmo a partir do momento que ela aprende novas coisas. E por isso que o desenvolvimento moral, ele decorre do intelectual. Por quê? Porque o desenvolvimento moral, ele depende de escolhas. O espírito tem que fazer boas escolhas para se desenvolver moralmente. Mas se eu não sei o que tem nessa água aqui, eu tenho 2 copos. Se eu não sei o que tem nesses 2 copos, os líquidos são diferentes. Aquele copo lá contém um líquido, esse aqui é outro. Qual que você escolhe? Eu preciso saber o que tem neles. Eu não posso escolher esse ou aquele se eu não sei o que tem neles.
Então, as escolhas provêm do desenvolvimento intelectual. Quanto mais eu me desenvolvo, mais capacidade de escolher eu tenho. Com mais capacidade de escolher, eu tenho mais condição de escolher melhor. Então, o desenvolvimento intelectual, que a princípio parece danoso, ele leva ao desenvolvimento moral. Isso é apenas aparência, né? E tá fraquinho. Então, aparentemente, mas não é na realidade. E assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico. E que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Essa é a dor da alma egoísta quando se torna espírito egoísta. Porque a alma, ao desencarnar, se ela foi egoísta no mundo, ela continua egoísta na erraticidade. E o que acontece com ela? Ela vê a felicidade dos justos, ela vê o estado feliz, né? O estado de felicidade em que os justos se encontram, que os caridosos se encontram, e ela é obrigada a reconhecer que ela não está naquele grupo somente pelo seu egoísmo, que não precisava ter ficado com ele. Poderia muito bem ter extirpado da própria condição, da própria vida, o egoísmo. Ela é egoísta porque ela quer ser. Nós somos egoístas porque a gente faz essa escolha de ser egoísta. A gente não quer, o interesse pessoal é maior e não vai ninguém se meter não, que aí eu quero para mim. Né? Cada um por si. Deus toma conta de todos. Mas cada um por si, quer dizer, eu tomo conta do meu, e o resto é o resto, Deus toma conta, né? Então, quando a alma desencarnada, ela se reconhece dessa maneira na dimensão espiritual, e ela vê o sofrimento dela por conta disso, o arrependimento é muito grande, é um remorso seguido de arrependimento, seguido de vontade de reencarnar, para poder resgatar o seu passado. Então, a fila é longa, mas a gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui, porque a gente não sabe quando que nós vamos ter essa chance, né, de voltar para resgatar o nosso passado aqui. 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será... Olha que interessante. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, bicho não é egoísta, porque bicho não tem nenhuma imoralidade. O animal é guiado por instinto. Ele não é egoísta. A gente vê que ele protege o dele, que é instinto de conservação. Mas se vocês já perceberam, um cão, quando ele tem um osso ali, ele vai disputar o osso. Mas se o outro ganhar, ele se recolhe. Ele entende por instinto que o outro ganhou o osso. E no mundo, o humano não é assim. O humano, aí que ele quer mesmo arrancar do outro. Né? Então, olha só o que eles dizem aqui, ó. Sendo, Kardec que fala isso, né? Que Kardec pergunta. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não falou espécie animal, ó, espécie humana, ó. Não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto na Terra. Não é só o reino do bem, ó, é o reino do bem absoluto. Faz toda a diferença também. É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Então, as encarnações, o objetivo delas é o aperfeiçoamento da alma, do espírito. Então, ele vai reencarnando e vai polindo. Então, as reencarnações, elas funcionam como aquela betoneira antigamente que tinha o processo de fazer pregos. Né? Tinha um barril grandão,
os pregos eram feitos, jogados ali para perder a rebarba, porque o prego com rebarba não presta, né? Então eles eram jogados ali, aquilo ficava rodando, rodando, e eles ficavam se atritando até que eles perdiam aquele apêndice. Então as nossas encarnações funcionam mais ou menos assim. A gente vai encarnando, reencarnando, para a gente perder as arestas, para a gente se aperfeiçoar. E quais são as arestas, né? É o orgulho, é a vaidade, é o ciúme, é a cobiça, são as nossas imoralidades. Essas são as nossas arestas. E elas, longe de prejudicar muitas outras pessoas, quem mais é prejudicado por isso tudo é a própria pessoa. Então, se a gente entendesse isso, com certeza a gente mudaria o nosso modus operandi aqui no mundo. Não tendes na Terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então tem muito mais espíritos moralizados encarnados na Terra do que a gente imagina. Às vezes, naquele que cuida do nosso jardim, é um deles. Às vezes ele não sabe nem ler, mas é moralizado. Já falei com vocês sobre Carlos Magno, né? Carlos Magno é uma figura maravilhosa da história. Ele conseguiu reunir todo o Ocidente, ele foi imperador de Roma. Depois ele foi imperador de toda a Europa Ocidental. E Carlos Magno era analfabeto. Ele governou, ele reinou por 40 anos. Porque ele se cercou de quê? De pessoas intelectualizadas. Ele não tinha desenvolvimento intelectual, mas ele era moralizado. Então ele tinha moral para dar e vender. Então ele se cercou daquele, ele criou escolas, ele priorizou a educação. Ele priorizou a educação. Olha, coisa maravilhosa. Então ele fez pela Europa Ocidental o que ninguém fez. 40 anos no poder, só fazendo coisa boa. E ele não sabia ler. Tentou aprender, mas não conseguiu, porque já era mais idoso e não conseguiu. E ele nunca foi enganado por isso, porque ele era tão superior que as pessoas não ousavam fazer qualquer coisa contra enganá-lo, por exemplo. Não, ninguém ousava, de tão superior que ele era. Quer dizer, um espírito que veio à Terra com essa missão, mostrar que, mesmo que você não saiba nem ler, nem escrever, que você não saiba nada, você pode ser uma pessoa extremamente moralizada. E a inteligência dele era muito grande, ele era extremamente inteligente. Ele só não conseguiu aprender a ler e escrever, mas ele conhecia grego e conhecia latim. Autodidata, porque ele era analfabeto. Então a gente tem exemplos na história maravilhosos. E Carlos Magno eu tenho assim como um ídolo, né, do progresso no mundo, né, que foi essa figura importante. 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Eu, às vezes, ouço essas pessoas que às vezes, encontro para conversar sobre o espiritismo e falam, meu Deus, parece que está tudo pior, parece que o egoísmo cresceu, parece que a imoralidade cresceu. Aquilo que eu falei, não está pior. Nós estamos tendo a última chance de colocar as nossas máscaras no chão e trabalhar pelo bem para poder reencarnar na Terra prometida. Que a Terra está passando para planeta regenerador e o mal não vai imperar. Então a laranja podre do saco não mais vai entrar nesse mundo aqui, né? Então, aqui tem a resposta. Quanto maior é o mal, mais horrível ele se torna.
era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Isso acontece com todos nós, com o nosso sofrimento. Às vezes nós temos um problema que a gente sabe que tem, sabe que aquilo está errado, mas a gente teima naquilo ali, né? Fica intransigente naquele ali. Só quando a gente chega a um ponto tal de sofrimento que a gente resolve ver que aquilo não vale a pena, não dá certo. A gente perde tudo e todos. Então a gente aí começa, né, a voltar. Isso me faz lembrar lá a parábola do filho pródigo. Foi até onde podia, com a prodigalidade dele. Depois viu que até os porcos tinham mais comida que ele. Então ele disse, não, basta, não quero mais viver assim. Isso acontece também com o egoísta. Ele perde tudo e todos. Aí chega um ponto que ele fala, não, eu não posso mais viver desse jeito. Aí ele começa a trabalhar em si essa questão do egoísmo e começa então a melhorar. Aí tudo vai clareando para ele, né? Quando os homens se tiverem despido do egoísmo, que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo o mal, e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Olha que bonito isso aqui, né? Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo o mal, e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. A gente não teme o semelhante, a gente agora ainda teme, né? A gente está andando ali na avenida, está tudo deserto. Você anda, está andando. Aí você sente algo atrás, assim, uma pessoa, seja o que for. Aí você tem medo. Você tem medo que você não sabe o que está ali. Aí você olha. Quando você olha, que você vê que é um cachorro, você fica tranquilo, você relaxa. Você vê que é uma pessoa, dependendo, às vezes se não estiver muito claro, você não consegue ver direito, você acelera ou corre, porque você pode ser morta por aquela pessoa. O cachorro não vai te matar não, mas aquela pessoa pode. Né? Porque a gente está vivendo num mundo que a vida está valendo nada. A vida não está valendo nada. Matam por qualquer coisa. Né? Eu nem vou dizer que matam por celular, porque tem celular custando 12 mil. Mas mata por qualquer coisa. Quem está assaltando você não sabe o que você tem. Não sabe quanto você tem na bolsa, não sabe que celular é o seu. Então ele está disposto a tudo, a pegar o que tem ali. E se você reagir, ele te mata. A vida para ele não vale nada. Então é isso que a gente tem que ver. Nós estamos num mundo que a gente teme o semelhante, a gente teme o igual, a gente tem medo, né? Tem medo. O medo que a gente carrega de ser morto pelo semelhante. Aí quando um pitbull mata uma pessoa na rua, que o cachorro escapou, aquilo toma uma dimensão, né, enorme. É um instinto dele, ele tem que ficar preso lá no canil dele, na casa dele, o dono que é culpado quando ele vai para a rua pegar os outros. Mas ele mesmo, ele não tinha essa intenção de fazer isso, não. É instinto dele, ele não tem essa... eu vou escolher aquele gordinho lá, aquela gordinha lá, aquela que eu vou morder. De jeito nenhum, mas o assaltante, eu vou escolher aquele senhorzinho lá, que ele não vai resistir. É mais ou menos isso. Então, a nossa raça humana é a mais cruel de todas que tem. Mas aí o Deus que nos criou simples e ignorantes e não vai deixar nenhuma criação sua se perder. Aí são as oportunidades inúmeras que ele vai nos dando para que a gente aprenda. E quem não aprende pelo amor, não tenha dúvida, vai aprender pela dor, tá? Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verá homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar.
Gente, o egoísmo é tão forte. Olha, a gente viu isso aí, a gente vê o tempo todo, né? Mas na pandemia, as pessoas se mostraram realmente como elas são. Primeiro que tiveram que ficar muito em casa, os conflitos familiares se tornaram grandes, porque as pessoas não estavam habituadas a isso, né? Porque elas nem se conheciam, né? Porque o autoconhecimento já não tem mesmo, mas a gente acha que a gente é metido, acha que a gente conhece o outro. Mas mesmo assim a gente não conhece. Então, na pandemia, a convivência fez com que as pessoas se aproximassem. Aí, o que aconteceu? Feitos porcos e espinhos na era glacial, morreram, espetados um pelo outro quando ficaram juntos. E o ser humano começou também a ter conflitos seríssimos. Casais se separando, pessoas ficando doentes, porque realmente não conseguiram resistir àquela convivência próxima. Porque o egoísmo de um afetava o outro, que por sua conta tinha o egoísmo que ia uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, tirando pelas coisas que sumiam dos supermercados, né? Não tinha. Por quê? Não, eu não sei quando que vão entregar, porque não está podendo, né? Não pode circular. Ia lá, enchia a despensa. Te comprava 3, 4 vezes mais do que está acostumado a comprar. Aí, quando a outra pessoa chegava lá, não tinha na prateleira, porque o outro comprou 4, 5 pacotes, o outro comprou 10, o outro comprou não sei quanto. O que ele pensa? O que ele pensava fazendo isso? Eu vou estocar um alimento porque durante um certo tempo eu vou ter alimento. Meu amigo, você pensou se o outro vai comer? Eu não estou nem aí para o outro, se eu tenho com a minha barriga cheia, tá bom. Né? Então, será que essa pessoa consegue, né, ser feliz? É a gente num oásis, né, num deserto, e ter um oásis particular. E a gente está ali sorvendo água fresca, tudo bonitinho, e as pessoas em volta morrendo de fome. Então, olha o tamanho do egoísmo que a gente tem quando a gente faz isso. E isso, a própria pessoa se prejudica. Porque quando a demanda é maior que a oferta, o produto sobe de preço. Aí tome de pagar caro, né? Na época era um absurdo 1 quilo de tomate, de batata inglesa. Porque as pessoas corriam. Se as pessoas não fossem egoístas, ninguém ia para lá fazer estoque, não. O supermercado ia funcionar, você ia chegar lá e ia comprar seu quilinho de café, seu quilinho de arroz, o outro também. E você ia estar lá para você comprar. Mas não, o pessoal quer abastecer. Isso é egoísmo. A gente é egoísta, ensina as crianças a serem egoístas quando a gente fala aqui, ó, faz favor de não ficar dividindo seus brinquedos com fulano de tal. Não, pai dele que compra. A gente já ensina a criança a crescer egoísta. E aí depois cria aquele jovem egoísta, o adulto egoísta que vai passar isso para os filhos. Então é por isso que o egoísmo é a chaga da sociedade, é uma ferida aberta. Ela não cicatriza, ela não fecha. Ela não fecha porque ela está sempre estimulada por todos os egoístas que cercam aquela pessoa. Isso é triste, mas isso é a realidade, né? Qual o meio, então, para destruir isso? O que a gente faz para destruir essa chaga, para botar essa ferida, para cicatrizar? O que a gente faz, né? Qual o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo. Porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo é motivado em tudo, em todos os momentos. Aonde a gente está sendo alimentado pelo egoísmo de alguém, o nosso. Né? Então, é um problema muito grande. Os espíritos dizem que, às vezes, o espírito precisa de não sei quantas encarnações para ele se livrar
do orgulho e do egoísmo. São as piores chagas, são os maiores obstáculos ao progresso da alma. Aí é o progresso do mundo, porque o mundo, se ele está do jeito que está, é por conta dos seus habitantes. Porque a casa guarda relação com o seu habitante. Então é claro, está lá na Gênesis. Então é óbvio que o mundo não é egoísta. Quem é egoísta é quem habita o mundo. Então, se nós, aos poucos, formos nos livrando dessa chaga aí, cicatrizando essa ferida, a vida vai ser uma beleza, né? Aí nós vamos ter um mar de rosas de outra forma. Um mar que não tenha tormentas e rosas que não tenham espinhos. Vai ser uma beleza, porque por enquanto a gente vive num mar de rosas daqueles que a gente conhece. Um mar que tem tormenta, que tem tumulto, que tem tudo, e a rosa que tem espinho, que espeta pra caramba, né? Então é isso que a gente vive. Mas só por nossa conta. Deus tem nada com isso, né? O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Só isso. Por que a pessoa é egoísta? Ela quer mais coisas. Quanto mais ela tem, mais ela quer. E o que ela quer? Ela quer mais tudo que é material. Nada chega para ela. Nada chega. Ela nunca está satisfeita. Quando ela alcança, quando ela consegue concretizar uma coisa, quando ela consegue alcançar um desejo, ela já está com outro na cabeça. Porque é insaciável, né? Insaciável. Esse que é o problema. Então, nunca a criatura se satisfaz. Cada vez ela fica pior, porque ela é egoísta. Se ela não fosse, ela teria muito prazer em ter e oferecer. Mas já que ela é, né? Então é assim que a banda toca nesse mundo aí. Então o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Estado futuro real. O que é isso? Qual é o nosso estado futuro? É a nossa vida na dimensão dos espíritos. Nós vamos nos encontrar com todos lá, todos. A gente não precisa ficar triste, nós vamos encontrar todos os nossos amores quando a gente partir daqui, mas com todos os nossos inimigos também. Então, se a gente puder melhorar enquanto a gente está aqui, menos egoísmo, menos erro, porque nós vamos deparar com eles, nós vamos encará-los na dimensão dos espíritos, na vida futura. A vida futura não é outras vidas na Terra também, que a gente vai se reencontrar para se reajustar, mas é lá, do outro lado, onde não tem corpo, onde nós somos um livro aberto, que não tem nada para tapar, não tem armadura, né? Então a gente se mostra como realmente é. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos e as usanças e as relações sociais. Quando estiver identificado com os costumes e as crenças. Tá vendo? Então, o Espiritismo bem compreendido é quando ele está identificado com os costumes. E aí sim, aí nós vamos transformar nossos hábitos. É por isso que tem gente que fala assim, eu não quero saber disso não. Porque se eu ficar sabendo, né? Porque aí tem gente que prefere viver na ignorância. Aí acha que vai ganhar ponto com isso, mas não vai não. Porque na hora que estiver prestando conta para a própria consciência, ele vai falar assim, olha, eu vivi na ignorância porque eu quis. Eu podia ter adquirido conhecimentos, mas eu não quis para não assumir responsabilidade. Então ele vai ver que ele continua sendo o único culpado, né? Como Mário Quintana falava, o pior de tudo é saber que as coisas ruins que nos acontecem, ninguém tem culpa, só nós é que temos, a culpa é nossa. Então aí a gente também tem nas mãos a chave da felicidade, é só querer sair desse
círculo vicioso em que a gente vive. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o espiritismo, bem compreendido, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Quem somos nós? A gente não sabe responder nem essa pergunta. Se a gente fala, fulano, quem é você? A pessoa fica impactada com essa pergunta. Sabe qual é a resposta que ela vai dar? Eu sou mecânico. Eu sou médico. Não, amigo, isso é o que você faz. Não é o que você faz, é quem é você. A pessoa não sabe, porque ela não sabe quem ela não se conhece. Quem é você? Então, se a gente não sabe nem quem nós somos, a gente se perde. A nossa personalidade não é nada diante da individualidade. Então, é isso que a gente tem que compreender. Nós somos a cereja do bolo do Pai, mas a gente tem que se tornar essa cereja. O problema é que a gente não se torna essa cereja, a gente só fica lá na semente na terra, mas não fertiliza, não germina. Mas nós somos a semente, a cereja do bolo, por quê? Porque nós somos os únicos capazes de fazer considerações a respeito de Deus. Ninguém faz. A estrela é linda, o sol é maravilhoso, mas ele não tem inteligência. Nós temos. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então nós somos divinos. Nós somos divinos. E quando ele fez a sua imagem e semelhança, ele colocou a sua lei na nossa consciência. Vamos esquecer de lei no conceito de ser um código escrito. Não é isso. Lei é aquilo que coordena o universo. E Deus colocou a sua lei para coordenar nossa vida, nosso aperfeiçoamento. Então nós temos essa lei dele em nós. É aquela parte divina. Quando ele colocou a lei na nossa consciência, ele colocou o seu reino dentro de nós. E a gente tem isso e não consegue encontrar esse trono de jeito nenhum. Mesmo Jesus falando, vós sois deuses, a gente não se dá conta, né, disso aí, porque o egoísmo abafa tudo isso. E a gente não chega lá de jeito nenhum, né? Então, ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. Então, nós temos que vivenciar e tratar a personalidade que nós somos sempre de forma inferior à individualidade que somos. Então, o espírito é a individualidade. A alma encarnada, ela tem uma personalidade que não pode ser maior do que a individualidade que a fez ali se tornar alma e ter ali uma experiência na matéria. A matéria fica aqui. Ela não nos pertence. A Terra não é a nossa morada. A Terra é uma escola abençoada na qual nós estamos para aprender. Mas nós não somos da Terra. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta. Porque sente a necessidade de se pôr na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se de si mesmo mais que dos outros. É igual aquela pessoa que é pacífica, ela não é agressiva, mas quando ela vê que ela está sendo agredida, mesmo ela sendo pacífica, quando ela estiver numa situação que o outro se aproximar, ela já ataca primeiro. Porque ela já tem medo. Porque ela sabe que o outro vai agredir, então ela ataca também. Então isso acontece com a parte moral, não é só com a parte física. Então se o outro é egoísta, ele não se importa, eu também não vou me importar com ele. Eu vou me importar comigo. Então quando a gente vai vendo as atitudes dos outros mudarem, a gente vai tendo mais segurança também, né? E é isso que vai limpando
a caixa d'água quando ela está suja. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que, em geral, não o reconhecem. É a esses que possuem essa virtude que está aberto o reino dos céus, que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois em verdade vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá o abandono. Que juízo? O juízo final, aquele que nós vamos morrer, dormir, acordar no dia do juízo, todas as criaturas vão levantar? Não. O juízo final é aquela prestação de conta à consciência quando a gente desencarna. Eu desencarno, eu tenho que prestar conta à minha consciência, porque Deus não precisa da minha prestação de conta, ele já sabe disso tudo. Eu é que preciso avaliar, fazer um balanço das bobagens que fiz, dos acertos também que tive, das qualidades que alcancei, também dos vícios que tive. Então isso é prestação de conta à própria consciência. É nessa hora que eu vou realmente saber quem sou eu, o que fiz nesse mundo. E aí eu vou entrar na fila para reencarnar. Louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, hoje mais do que em qualquer outra época, e não obstante, o verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo como se combate uma epidemia, porque é uma praga, é um vírus. O egoísmo é um vírus que nos corrompe. Assim como o vírus vai matando o corpo junto com as bactérias ruins, porque as boas melhoram, o egoísmo faz isso com a nossa parte espiritual. Acaba com a gente. Aí a gente desencarna egoísta. E lá o sofrimento não é menor. Pelo contrário, ele vai ser ainda maior, porque aqui a gente ainda tem o apelo do mundo e a armadura do corpo, mas lá não tem mais. A cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas. Mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, qual é a educação? Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza, né? Quem não quer ser feliz, né? A gente deseja felicidade, aniversário do outro. Quem não quer ser feliz? Todo mundo quer, né? Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar. Só assim que ele vai conseguir ser feliz, ele trabalhando para encontrar as causas, né? Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra orgulho, cupidez, ódio, ambição, inveja, ciúme e outras mais, quando ele compreender isso, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca dissensões,
destrói a confiança, obrigando-se a manter constantemente numa atitude de defesa em face do seu vizinho, que do amigo faz um inimigo. Então, o egoísmo nos afasta de tudo e todos. A gente fica sozinho. Quem quer ter um amigo egoísta? Quem quer ter um companheiro de trabalho egoísta? Ninguém. A gente suporta, porque vai fazer o quê? Mas que a gente deseja, não. Então, essa pessoa não vai receber o mesmo tratamento de quem a gente admira. E ele vai vendo aos poucos que ele tem perturbação em todas as suas relações sociais por causa do egoísmo. Ele provoca contrariedade onde ele está. Destrói a confiança das pessoas, obrigando a manter constantemente uma atitude de defesa. Você está sempre armado contra uma pessoa dessa. Né? Então, a outra pessoa com relação a você também. Então, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e sua própria segurança. Aí é lá o filho pródigo, quando viu que o porco tinha mais comidinha do que ele reconheceu que tinha que voltar para a casa do pai. E aí, quando a gente entra numa dessa, a gente vê que só nos atrapalha ser egoísta. A gente perde amigo, a gente perde família, a gente perde todo mundo, porque a gente não é admirado e nem amado, a gente é temido. E isso é triste, né? Quando a gente é temido e não amado. Quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate as pestes, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. Quer dizer, quando ele chega a um ponto que ele vê que não dá mais para ser assim, aí agora, às vezes, ele não vê nessa vida. Ele vai perceber isso quando desencarna, depois ele reencarna, aí ele vai tentar se reajustar. Por isso que a gente vê tanta dor, tanto sofrimento numa pessoa tão boa. É que aquela pessoa boa, ela já entendeu, ela só está se reajustando, ela só está pagando lá, né, a dívida que ela tem que pagar aí com as coisas que ela fez em outras experiências da matéria. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um é desenvolver a outra, e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, ele precisa destruir tudo que é egoísta dele. Se ele deseja construir uma felicidade, tanto nesse mundo quanto no outro, para onde nós vamos voltar, porque de lá é que nós somos. Aqui tem uma frasezinha muito assim impactante de Kardec. No livro Viagem Espírita, em 1862, saiu um livro, Viagem Espírita, que nesse é um apanhado de todas aquelas mensagens e comunicações que ele recebia na sociedade parisiense. Então, ele compilou, né, muitas daquelas mensagens, e sobre a caridade, ele falou muito sobre a caridade. E aí essa frase está lá numa dessas mensagens. A caridade é a pedra angular de todo o edifício social. Todo edifício tem uma pedra fundamental que precisa para sustentar aquela construção. Quanto mais alta, mais forte, mais bem assentada ela tem que ficar, né? Então, aí Kardec falou, a caridade é a pedra angular de todo o edifício social. Sem ela, qualquer construção humana é frágil e construída sobre a areia. Quer dizer, desaba. Você não tem uma relação sincera, você não tem uma relação de confiança com ninguém, tudo cai por terra. Porque realmente, se você não tem a caridade, que é essa pedra angular, que edifica toda a ação numa sociedade, a sua obra vai ser como um castelo na areia. Fora da caridade não há salvação. A gente tem que aprender
que o que acontece com o outro não é problema só do outro, porque aquilo ali pode bater na nossa porta também, ainda que indiretamente. Eu vou encerrar com uma fábula de Esopo, que eu adoro. É a fábula da ratoeira e do fazendeiro. Vocês já devem até conhecer. Um fazendeiro tinha lá os seus animaizinhos lá e tal, tinha uma fazendinha, mas começou a ter muito rato. Então a mulher do fazendeiro comprou uma ratoeira. Botou lá. O rato, na fresta da porta, olhou quando ela desembrulhou e viu que tinha uma ratoeira. Ele saiu desesperado. Há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa. Foi lá no galinheiro. Dona Galinha, há uma ratoeira na casa. E ela? E eu com isso? O senhor tem que convir que isso não me incomoda. Quem tem que se preocupar com essa ratoeira é o senhor. Não me incomoda a ratoeira na casa. Ele vendo que não teve apoio da galinha, ele foi correndo pro porco. Seu porco, há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa. Ei, seu rato, ratoeiras pegam ratos. Eu não tenho nada a ver com ratoeira, eu vou rezar pelo senhor. Quando o senhor for preso na ratoeira, eu rezo pro senhor, mas eu não tenho nada a ver com essa ratoeira. Mais desesperado ele ficou, que não estava achando ajuda de ninguém mesmo, né? Correu para a vaca. A vaca, quando ele chegou lá, a vaca, na altura da sua superioridade, olhou para o rato e falou assim: senhor rato, o senhor acha mesmo que eu vou me preocupar com uma ratoeira? Quem tem que se preocupar com ratoeira é o senhor, porque ratoeiras pegam ratos. Eu sou uma vaca. Não tem nada a ver com a ratoeira. Aí o rato se recolheu à sua toquinha, desesperado, já se vendo mortinho pela ratoeira. Só que aí escutaram um barulho que a ratoeira tinha pegado alguma coisa. Aí lá foi o rato olhar. Quando ele chegou lá, ele viu a mulher do fazendeiro entrando naquele ambiente que estava escuro, para saber o que a ratoeira tinha pego. Quando ela entrou, ela sentiu uma pontada na perna, uma dentadinha na perna. Quando acendeu o ambiente, viu que a ratoeira tinha pego o rabo de uma cobra. E a cobra mordeu ela. Rapidamente, o fazendeiro levou a sua mulher para o hospital. Chegou lá, ela ficou 2 dias internada e sendo tratada, ainda com muita febre, foi para casa. Porque ela deveria se recuperar. Todo mundo sabe que nada melhor do que uma canja de galinha para melhorar uma gripinha, uma febre. Lá saiu o fazendeiro com seu cutelo atrás da galinha para levar o principal ingrediente da canja para a cozinha. E a dona Galinha, bye bye. E assim, a mulher não melhorava. Continuou passando muito mal. Como ela era querida, muitas pessoas vieram visitá-la. Era tanta gente que vinha visitá-la que o fazendeiro pegou o porco e matou para alimentar aquelas pessoas que estavam vindo visitar a mulher. Como a mulher não melhorou e morreu, aí, como eles eram muito conhecidos e queridos, toda a região veio para o velório. E para alimentar todo aquele povo, sabe como é que é? Velório na roça, tem a comida. Matou a vaca para alimentar todos. Aí, qual é a moral da história? Aquilo que a gente menos acha que pode nos afetar, vai afetar, nem que seja por tabela. O que mais tem a ratoeira na nossa sociedade? Ratoeira espalhada para tudo que é canto. E a gente tem que entender que a gente tem tudo a ver com aquela ratoeira, porque aquele problema ali pode bater na nossa porta também. Se o fogo está pegando na casa do vizinho, nada impede que o vento toque esse fogo para minha casa também. E aí a gente vai começando a ver que a dor do outro pode ser a nossa dor dali a pouco.
Não precisa nem ser no dia de amanhã, porque o amanhã não existe. Então, que a gente não seja egoísta, que a gente pense no próximo. Se alguém tivesse ouvido o rato, teriam tirado aquela ratoeira de lá e pronto, nada teria acontecido. Porque poderiam ter feito, a vaca poderia ter entrado ali e ter chutado aquela ratoeira lá para fora, né? E não matava ninguém. E é assim que a gente faz. Vamos ter muito cuidado com as ratoeiras espalhadas pelo mundo, que elas podem nos pegar. Não vão pegar só os ratinhos. Muita paz para todos, que Deus abençoe a todos nós.